E a palavra de Deus diz, Isaías 9:6, já foi lido, lemos novamente: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Algumas versões traz uma vírgula entre maravilhoso e divide maravilhoso conselheiros, colocando aí no caso 2 adjetivos, né? Essa versão que eu estou lendo é tudo junto. Seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. O outro texto que nós queremos ler é Lucas 2:11. Lucas 2:11 diz assim: é que vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. Lucas 2:11. Então veja bem que Isaías diz: um menino nos nasceu. Veja bem, um menino nos nasceu. Um filho se nos deu. Um menino vos nasceu, um filho se nos deu. Veja bem que Lucas, ele vai dizer: hoje vos nasceu. Entre um versículo e outro, entre um tempo e o outro, tem 700 anos de diferença. 700 anos se passaram entre a profecia e o cumprimento literal da mesma, neste caso. Dizendo que ele nasceu, o Salvador nasceu, que Cristo nasceu. E nós queríamos meditar com você nesta manhã exatamente disso. Eu diria para você que o nosso coração se alegra, o nosso coração está em festa, porque Jesus nasceu, amém? O nosso coração está em alegria, nós estamos contentes, nós podemos celebrar hoje, nós podemos parar para celebrar que Jesus nasceu. Jesus nasceu, Jesus nasce todos os dias. Sabe, pastor Caleb ministrava e bem oportunamente, que não me importa se foi no 25 ou não. Não me importa se os pagãos comemoram ou não. Eu não sou pagão. Eu sou filho de Deus. E eu comemoro, e eu celebro, porque eu tenho razões para celebrar. Houve um tempo que a igreja se dividiu. Celebra Natal, não celebra Natal? Meu irmão, veja bem. Não é a questão. Quem quer celebrar, celebre. Quem não quer, que não celebre. Mas o Natal, ele é celebrado por todos. Eu já falei isso aqui, que eu tive a oportunidade de passar as festas de Natal na Ásia, em um país comunista uma vez. E eu achei incrível que naquele país, o país estava todo em festa, celebrando o Natal. Eu falei, mas eles não são ateus? Estavam celebrando o Natal. Estou falando do Vietnã. O Natal é uma festa que junta todos, que reúne todos. E é disso que nós queremos falar. Porque, veja bem, aqui, na verdade, o que está falando, ele nasceu, você deveria ficar feliz, porque é o Deus que se encarnou. Veja bem, aqui o que está falando é da encarnação. Isaías faz uma promessa, e agora Lucas, ele vem dizer exatamente disto, desta encarnação. Deus se encarnou e ele já não está longe mais, ele já não está distante mais. Ele é meu, ele é seu, ele é nosso, é o nosso Senhor Jesus. Muito mais do que nasceu para nós, pois ele nasceu em nós. Jesus nasceu ontem, Jesus nasce hoje e Jesus nasce sempre. Sempre que alguém recebe Cristo como Salvador, ele nasce na vida desta pessoa. Uma família está feliz porque quando houve a conferência das mulheres, por exemplo, alguém recebeu a Cristo pela primeira vez na sua vida. Jesus nasceu na vida desta família. Então, mais de 700 anos se passaram entre esses dois dias. Mas quando você lê isto, parece que o acontecimento foi antes da profecia. Porque o profeta disse: nos nasceu, se nos deu. São verbos ditos no passado, como que já aconteceu. Porém, quando fala da missão deste filho, o profeta coloca o presente. Ao dizer que
o governo está sobre os seus ombros. Aponta também para o futuro, quando ele diz que o seu nome será. Então, você vê bem a conjugação verbal nesse versículo precioso da palavra de Deus, na pessoa do meu e do teu Salvador, apontando, falando de 3 tempos completamente, só pode entender eu e você que temos o Espírito Santo. Nós podemos entender. Ele está falando do nascimento de Jesus, ele está falando do Natal. E a pergunta que eu gostaria de colocar para você nesta manhã é: o que é o Natal para você? A pergunta que vem à nossa mente é a seguinte: como é que eu olho o Natal? Como que eu acolho o Natal? Como que eu recebo o Natal? Como que eu comemoro o Natal? O que é o Natal para mim? Se você faz uma reflexão rápida nos personagens da Bíblia, cada qual teve experiências distintas na noite do Natal, na noite do cumprimento da profecia. Os pastores, por exemplo, em Lucas 2,9, os pastores viram o anjo e a milícia angelical adorando a Deus, ele viu aquilo tudo em retumbante glória, foi isso que eles viram. E a palavra de Deus vai dizer que eles ficaram aterrorizados. Mas depois que os seres celestiais revelaram a eles o local onde estava Maria e José, e que cuidavam do recém-nascido, ao verem o menino, eles voltaram glorificando e louvando. Lucas 2,20. Os magos do Oriente viajaram longos dias, onde uma estrela os guiou. Lembram disto? Uma estrela os guiou. Eles eram magos, eles eram, especialidade deles era astronomia. Eles sabiam. Agora, eles não poderiam entender como que o sobrenatural se uniria com o natural. Que nos seus estudos astronômicos, uma estrela os pudesse guiar de uma forma sobrenatural a um ser também sobrenatural. Então, eles foram naquela viagem, digamos assim, em um misto de revelação natural e algo completamente espiritual. Porque eles foram orientados de uma maneira sobrenatural, muito especial, por aquela estrela que os levava a entender o cumprimento de uma verdade bíblica. Obviamente que eles conheciam a profecia. E eles, quando viram a estrela que os guiava, eles puderam entender onde eles estavam indo. E eles chegaram para visitar a quem? O Rei dos Reis. Eles chegaram para visitar o Senhor dos Senhores. Eles chegaram ali naquele lugar que eles de repente não esperavam que fosse assim. Como que podia um rei nascer em um lugar assim? Se supõe que um rei nasce em palácio. Se supõe que um rei nasce em um lugar de luxo. Se supõe que um rei nasce em um lugar muito mais especial do que aquilo que eles encontraram ali. E eles chegaram para visitar os reis dos reis, como seria natural em Jerusalém, as cidades do palácio do poder, podemos dizer assim, como Mateus 2:1. Mas veja bem que a lógica humana não era esta. A lógica humana era que eles tivessem sido guiados pela estrela para um outro lugar diferente, completamente diferente. Mas eles foram ali e eles foram para adorar. O Natal para eles, o nascimento de Jesus para eles, foi completamente razão para adoração. Agora, se continuamos meditando nos personagens bíblicos, quando nós chegamos em outro rei, por exemplo, o rei Herodes, ele também teve a sua relação com o menino Jesus. Herodes também se relacionou de uma maneira com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Por mais que se dissesse aos magos que também ele queria adorar, porque foi isso que Herodes disse aos magos, enganando os magos. Foi isso que ele disse. Vão vocês na frente, estou falando com as minhas palavras, que depois vocês vão lá, vejam, voltem e me digam, porque eu também quero adorá-lo.
Ao saber que Jesus era rei dos judeus, o prometido por meio das Escrituras, procurou de todas as maneiras, Herodes fez de todas as maneiras para que aquela profecia que acabava de se cumprir, pudesse morrer no mesmo dia que se cumprisse. Herodes sentia-se inseguro. Muitas pessoas se sentem inseguras na presença de Jesus. Muitas pessoas não sabem como agir na presença de Jesus. Herodes tinha ciúme, porque ele pensava que o reinado dele, que é o reinado deste mundo, estava ameaçado. Mas ele não entendia que o rei que estava nascendo era um rei que viria formar um novo reino, e não continuar vivendo naquele reino que era o dele. Então ele recebeu a revelação, mas ele recebeu diferentemente no seu coração, recebeu como uma ameaça, ou ele até mesmo, podemos dizer que ele desprezou aquela revelação. Qual o sentimento que move essas datas? Eu particularmente gosto muito do Natal. Quem gosta do Natal? Eu gosto demais do Natal. O Natal é a festa que eu mais gosto durante todo o ano, é o Natal. Porque o Natal, ele reflete essa alegria, ele reflete esse tempo de encontros, esse tempo de reencontros. Então eu gosto muito do Natal. As minhas lembranças do meu Natal de infância são todas assim, com a minha família, na igreja, fazendo peças teatrais, esperando a palavra do pastor, depois nos reunindo em família. Então, os presentes, né? Então, a gente já vai ter tempo para falar sobre o presente hoje. Então, o Natal é isto. E nós encontramos-nos, é um tempo que a gente se encontra para compartilhar as nossas alegrias. É um tempo que a gente se encontra para dar e receber presentes. Quem não gosta de receber presentes, né? Eu fico até pensando, por exemplo, eu gosto muito de dar presentes. Mas é difícil para o pastor dar presente a todos, né? Então é mais fácil que todos tragam um presentinho para o pastor. Claro. É a lógica, Rodrigo. É a lógica, né? Difícil. Como que eu vou comprar um presentinho para cada um de vocês? Né? Agora, se cada um comprar um presentinho para o pastor, é fácil. Quem não gosta de presentes? Quem não gosta de dar e de receber presentes? E o Natal é isto, né? E nós oramos para que nesse dia nós podemos voltar as nossas mentes e o nosso coração para considerar sobre a vida que nós idealizamos como nossos anseios e como as nossas expectativas diante do ano que se termina e perante o ano que se inicia. É muito importante essa reflexão. Reflexões próprias da época de Natal, de fim de ano. Como foi que eu estive neste ano? Como foi que eu caminhei com Cristo nesse ano? Quantas vezes eu cheguei atrasado no culto neste ano? Não é uma boa oportunidade para você fazer esse tipo de reflexão? Claro que é. Não é uma oportunidade para você fazer esse tipo de reflexão. Eu posso melhorar isso no próximo ano. Esse tempo é um tempo disso. Então, que as reflexões próprias dessa época, irmão, ela possa direcionar você a um novo tempo que se avizinha. Porque um tempo de novas opções e de novas realizações também requer um tempo de novas atitudes. Estão comigo? Também requer um tempo de novas atitudes. Continuamos na palavra de Deus e vamos a João. E vamos a João, capítulo 1. Essa palavra é uma palavra muito conhecida. E diz assim, a partir do versículo 1. E nós lemos até o 14, diz: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela.
Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para testificar-se a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina todo homem. O verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creram no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da de Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos sua glória, glória como do unigênito do Pai. Esta é a palavra de Deus. E nós lemos esse texto, e esse texto está dizendo que o verbo se fez carne. O verbo se fez carne. Do que estará falando João? Senão da encarnação. A Bíblia vai dizer, em João 4:24, a Bíblia vai dizer que Deus é Espírito. Lembra daquela conversa de Jesus com a mulher samaritana? Jesus Cristo disse para ela que Deus é Espírito. E aqueles que o adoram, é importante que o adoram em espírito e em verdade. Se Deus é Espírito, é disso que está falando, que o Deus Espírito precisava de haver então essa encarnação. Eu não quero entrar propriamente no processo da encarnação, porque não teríamos tempo, isso é um estudo muito longo, mas também quero deixar claro para você que para que o verbo se encarnasse, houve um processo. Para que o verbo se encarnasse, houve um processo, e este processo de encarnação do verbo, ele viria e ele veio mudar completamente os rumos de toda a humanidade, e assim, João diz isto, o verbo se fez carne. Por que o verbo tinha que se fazer carne? Para habitar entre nós. O verbo tinha que se fazer carne para habitar entre nós. E muito mais poderíamos agregar aqui, mas a gente não quer estar agregando nada à palavra de Deus. Por isso, mas nós poderíamos dizer também que poderia ter sido traduzido da seguinte maneira: se fez carne para ser como nós. Se fez carne para viver como nós. Se fez carne para viver entre nós. Se fez carne para que pudesse ser tentado como nós. Você já parou para pensar nisso? Se fez carne para que ele pudesse morrer como nós. Tinha que se fazer carne. No princípio era o verbo, e o verbo era com Deus, e o verbo estava com Deus. Impossível você ler isto sem se perguntar: de que princípio está falando? Que princípio foi este? O princípio remoto, porque na narrativa de Gênesis 1:1, você vai ler que no princípio criou Deus os céus e a terra. Agora, este princípio que João nos fala, obviamente, é um princípio ainda antes deste. Um princípio remoto que nós não temos data. Onde ele deixa os privilégios de ser Deus para se tornar como um de nós. Quantos glorificam a Deus por isto? Ele deixa de ser Deus para se tornar um como nós. E João explica isso. E quando nós chegamos agora no versículo 14, você leu comigo, ele fala da seguinte maneira: e o verbo se fez carne e habitou entre nós. E aqui agora eu chamo a sua atenção mais uma vez. E vimos sua glória. E vimos sua glória. Glória como do unigênito do Pai. Então, quando isto acontece, ele se torna o quê? Se torna Deus conosco. Completamente. É o Deus que comeu conosco. É o Deus que caminhou. É o Deus que sofreu, é o Deus que subiu na montanha, é o Deus que pregou, é o Deus que fez cura, é o Deus que cantou, é o Deus que chorou.
É o Deus que esteve conosco, é o Deus que está conosco. A junção é perfeita, porque, sabe, João depois vai dizer assim, João 15, 5 vai dizer assim, que ele é a videira e nós somos os ramos, nós somos os galhos. Onde nós estamos, ele agora está. Para onde nós vamos, ele vai, ou para onde ele vai, nós deveríamos ir, pelo menos. Somos um só corpo com ele, 1 Coríntios 12, 27, somos um só corpo com ele. A Bíblia ensina que o Deus Filho se fez como nós. Ele se fez humano, ele nasceu sendo Deus. Ele passou então por este processo. Por isso é que nós temos assim essas duas naturezas. Ele tem assim essas duas naturezas, a divina e a humana. As duas naturezas são, R.C. Sproul, ele diz algo que eu gosto sempre, que ele diz assim, ó, as duas naturezas são inseparavelmente unidas. As duas naturezas, elas são inseparavelmente unidas em uma única pessoa, ou seja, na pessoa que estamos falando do nosso Salvador, que é o verdadeiro Deus e que é também o verdadeiro homem. Impossível do mundo entender isto. Isto funde a cuca do mundo. E eles ficam se perguntando, mas como assim? Não conseguem entender por quê? Porque eles não têm a revelação que eu e você temos da palavra de Deus. O que é que acontece aqui? Lutero explica da seguinte maneira: a essência divina não é transformada em natureza humana. Presta atenção nisto. A essência divina, ela não é transformada em natureza humana. O que acontece então é que ambas naturezas, embora intransformadas, são pessoalmente unidas. É algo incrível que não se pode explicar. Ele habitou entre nós e por isso nós vimos a sua glória, que é algo único e exclusivo dos filhos de Deus. A glória de Deus não pode ser vista por quem não é filho de Deus. Nós vimos sua glória. O que quer dizer isto, pastor? Olha, você lembra da glória de Deus quando a Shekinah vinha no arraial? Já leram lá? A Shekinah de Deus vinha. Vocês se lembram quando Moisés subiu ao monte, quando ele desceu, depois de ficar no monte tantos dias, em oração e em jejum e falando com Deus, o rosto dele brilhava de uma tal maneira que as pessoas olhavam para ele, mas não podiam contemplar, era como um sol, uma luz do sol forte. A glória de Deus. Vimos a sua glória. Agora, esta glória no Velho Testamento era uma glória que visitava o povo. Essa glória no Velho Testamento era uma glória que vinha de vez em quando no arraial. Esta glória vinha de vez em quando Deus queria tratar especificamente com o povo diante de uma situação. Esta glória, ela vinha atendendo o clamor de Moisés ou de algum dos outros sacerdotes. Esta glória era uma visitação, e a gente não podia ficar somente com a visitação. Nós não podíamos ficar somente com essa visitação. Então é por isso que ele teve que se encarnar, para que nós pudéssemos ver a glória dele como a glória do unigênito do Pai. É uma glória específica para o unigênito do Pai, porque ele é único na espécie de como unigênito do Pai. Então, quando Cristo se fez carne, eu quero usar uma expressão aqui que não existe, eu vou inventar agora uma palavra, tá bom? No tabernáculo, Deus vinha e se fazia presente, né? E o tabernáculo ali era o lugar da presença. Então, quando o povo via a sua glória, era isso que acontecia. Então, quando Jesus se encarna, meu irmão, agora vai a palavra inventada pelo pastor Wagner, ele se tabernaculou. Pastor, não existe essa palavra. A presença dele passou a não ser mais uma visitação para mim. A presença dele passou a não estar comigo nada mais de vez em quando. Sabe, nós não precisamos somente de visitação do Espírito, que a gente precisa de ser casa de Deus.
O que a gente precisa é de ser casa do Espírito, e é isto que a Bíblia diz que você é. E a glória dele continua se manifestando agora, como, pastor? Através de você, através de mim, através de nós, através da igreja. Você pode falar para o teu irmão que está do teu lado: você é a manifestação da glória de Deus. Continua se manifestando. A glória dele é refletida na vida de quem? A glória dele foi refletida na vida dos apóstolos. Por isso que ele teve que caminhar com os apóstolos, comer com os apóstolos, dar bronca nos apóstolos. E se tinha uma turma que tomava bronca, eram os apóstolos. E ele teve que estar ali com eles, para que os apóstolos entendessem que eles estavam diante da glória do unigênito do Pai. E que esse unigênito do Pai, fisicamente, iria e os deixaria para formar isto que você e eu vemos hoje, a igreja do Senhor Jesus. É por isso que nós somos igreja apostólica. É a glória que veio na vida de Pedro e João. A glória que antes era de vez em quando, ela agora é presente, ela agora é constante. Por isso que quando Jesus vai e a glória dele se manifesta na sua ascensão, e eles recebem a promessa e eles tomam posse da promessa. Então agora Pedro e João caminham, no livro de Atos eles caminham para o templo, e na porta que se chamava Formosa havia o que ali? Quem estava lá? Quem estava lá? Na porta, um homem estava ali que não podia andar. Lembra dessa história? E este homem, ele olha para Pedro e João, esperando um presente de Pedro e João, esperando umas moedas, esperando uns trocados. Mas Pedro e João, ele não queria dar para aquele homem nada mais uns trocados. O que eles queriam dar para aquele homem era a manifestação da glória do unigênito do Pai. E eles então viram para aquele homem e disseram: não tenho para você nada que o dinheiro possa comprar. Eu tenho para você é algo que o dinheiro não pode comprar. Por isso, levanta e anda no nome de Jesus. E aquele homem levantou e andou. Essa é a manifestação da glória. Sabe, irmãos, nós ficamos admirando tudo isto. E o que mais me chama a atenção é que eu e você, nós não temos que admirar a Jesus pelo milagre em si. Mas a gente foca muito no milagre. Sabe? A gente foca muito no milagre. Mas nós não temos que focar ou admirarmos nada mais o milagre em si. O que nós temos realmente que estar felizes é porque Ele compartilhou essa glória conosco, essa glória está em nós. Esta glória dele está em nós. Se a glória dele está em nós, é por isso que nós vamos ler a palavra e vamos entender que também faremos as mesmas obras que ele fez. E até obras maiores faremos. Como assim? Posso fazer obras maiores que Jesus? Não vou explicar isso porque isso é outra pregação. Ano que vem a gente vai estudar, você vai entender. Se você vier nos estudos bíblicos. Bom, agora, veja bem que nós estamos falando disto. Sabe, é a própria manifestação da glória de Deus. É isto que nós devemos que entender, porque foi isso que ele compartilhou. Nós não amamos pelo que ele faz de bom para nós. Ora, meu irmão, amar a Deus por aquilo que ele faz de bom é fácil demais, não é? Fácil demais. Nós amamos a Deus pelo que ele faz de bom? Não, mas nós amamos a Deus porque ele nos aceitou como filho. Isso é muito maior. Nós amamos a Deus porque ele nos elegeu como filhos. Isso é muito maior. Ele nos elegeu como filhos para participar de sua glória, mesmo sendo Deus e sendo ele um homem como eu. Isso é algo impressionante. Isso é algo impressionante. Ainda a pergunta continua sendo feita para você nesta manhã. O que é o Natal para você?
Muitos dizem que o Natal é tempo de dar e receber presentes, eu concordo. Outros dizem que o Natal é tempo de encontros e reencontros, eu também concordo. Outros dizem que o Natal é tempo de festa, eu também concordo. Mas para aqueles que dizem que o Natal é tempo de dar e receber presentes, eu diria que concordo com você, mas você precisa entender um ponto importante, que é o que é dar e receber presentes. O que é realmente dar presentes. A magnitude de dar um presente, ela é muito mais além do que você imagina. Vejam bem este exemplo deste casal. Ele se chamava Jim e ela se chamava Della. Jim e Della, tá bom? Um jovem casal que tinha muito mais amor do que dinheiro. Certa ocasião, eles se esforçaram para encontrar um presente que pudesse agradar um ao outro e que pudesse transmitir um ao outro aquilo que eles realmente sentiam. Estamos falando da importância de um presente. Finalmente, na véspera de Natal, Della, a mulher, vendeu o seu longo cabelo para comprar uma corrente de platina para o relógio que Jim tinha ganhado do seu pai, que tinha pertencido ao seu avô. Ela vendeu o cabelo, que era um cabelo lindo, precioso. O que Della não sabia era que Jim vendeu o relógio para comprar pentes para que ela pudesse pentear o seu cabelo. E você pode dizer, presente de tolos. Por que não perguntou um ao outro? Eles estavam focados no presente. Della queria dar o melhor dela para Jim, e Jim queria dar o melhor dele para ela. Um escritor chamado O. Henry, ele chamou isso de o presente dos magos. Por que o presente dos magos? Porque ele coloca o presente de Jim e Della, que para você pareceu uma tolice, mas ele coloca como o maior dos presentes de Natal. Os magos, e ele chama de o presente dos magos, porque os magos, eles tinham presentes para levar para o Salvador. E o presente que eles tinham para levar para o Salvador era simples e puramente algo que eles queriam trazer para o Salvador, porque na verdade o que eles queriam era adorar o Salvador. E eles então chegaram ali. Então os sábios da história do Natal, ele também poderia parecer para eles insensatos, porque eles foram caminhando, seguindo a estrela. Muitos dizem, estudiosos, que eles saíram lá do Irã, para irem até Belém. Então, veja bem que pode parecer algo estúpido, mas eles vinham e eles traziam presentes, porque o presente significava muito para eles. Então, como aconteceu com o casal, os planos dos sábios não acabaram de maneira que eles esperavam. Porque o plano dos magos era adorar o rei em outro lugar, assim como Jim e Della, eles queriam que o penteasse o cabelo, como ela queria que fizesse também o efeito no relógio dele. A nossa oração é para que Deus nos ajude, irmãos, a aprender o que significa presentear. Você já viu os olhos da pessoa quando recebe um presente? Dá um presente para uma criança. Nem que depois ele vai brincar com aquilo uma hora e depois vai jogar aquilo e não vai brincar nunca mais. Mas o momento é esse momento de alegria. Então por isso que nós queremos frisar isso, que nós gostamos de saber que Natal é tempo de dar e de receber presentes. Porque o maior presenteado do Natal somos nós. O maior presenteado do Natal somos eu e você, porque o maior presente de Natal é Ele. Para aqueles que dizem que o Natal é tempo de encontros e reencontros, eu diria que eu concordo. Porém, há de entender de que encontro nós estamos falando. Muita gente no Natal dizem que Natal é encontro e reencontro, mas não se encontram com o rei. Não se encontram com o aniversariante do dia. A narrativa bíblica, no sentido de encontros, é de Cristo se encontrando com a humanidade. A narrativa bíblica é da família de Jesus se encontrando com os reis magos.
São encontros e reencontros. Dos anjos que desceram para anunciar, são encontros. É porque assim, da mesma maneira que os reis do Oriente eles trataram deste encontro exclusivamente no sentido para adorar o rei Herodes, lembram da história? Ele queria encontrar, mas queria encontrar para matar. Então, Natal é tempo de reencontro, sim. E se você olhar bem, Mateus, ele explica no versículo 1, 23, um verso que também foi lido já aqui hoje. Nós abrimos, os nossos irmãos do louvor e da adoração abriram com esse versículo. Mateus 1, 23 diz que eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Aqui já era outra pregação. Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Curiosamente, é um nome próprio, que aparece só 3 vezes na Escritura. Mas a mensagem contida nele ela é extraordinária, ela é maravilhosa. Porque neste encontro, é o encontro onde Deus, absolutamente santo, absolutamente Deus, em Cristo, ele se aproxima do ser humano, que é absolutamente pecador, que é absolutamente injusto. Esse é o encontro do Natal. O encontro do Natal é disso que fala. Porque nesse encontro, Deus, ele se torna como eu e você. É como que se o céu abaixasse e a terra se levantasse neste encontro. Em Cristo, os dois se encontram e ficam os dois juntos no mesmo plano. É incrível isto. O abismo que antes havia, que separava, já não separa mais. Não há mais separação. Não há mais visitação. Agora o que há é presença constante. Pois o Emanuel, o Deus conosco, que veio lá de cima, ele se torna carne, ou seja, ele vira gente. Ele vira gente. Para quê? Para se encontrar conosco, para ser Deus conosco. É disso que está falando. Para estar em nós, para ser Deus como nós. Natal é tempo de encontros, claro que sim. Se trata do pai que não vê o filho há muitos anos. Uma vez alguém me disse, vá em uma rodoviária em véspera de Natal, e você vai ver pessoas que viajam em ônibus desconfortáveis, horas e horas, para se reencontrar com familiares que não vê há muito tempo. O Natal, ele traz isso, ele provoca isso. Se trata do filho que viaja longas horas inconfortavelmente para encontrar-se novamente com sua mãe, com seu pai, com seus irmãos. Natal é tempo de encontros, de reencontros. Tem pessoas que só se veem no Natal. Tem pessoas que só se veem... Eu com meus primos era assim, quando a gente era mais novo, criança. A gente se encontrava e depois dizia, até o próximo Natal. Que já não iríamos ver mais. Pessoas que fazem sacrifícios econômicos para estar juntos com outros que eles não veem há muito tempo. Você já fez isso? Alguém se identifica com o que eu estou falando? Então veja bem, para aqueles que dizem que Natal é tempo de festas, eu também estou completamente de acordo. Mas e aí? Que tipo de festa o Natal provoca em você? Que tipo de festa o Natal significa para você? Os reis foram para lá celebrar o nascimento do Salvador com festa, com adoração e com presentes. Está teu coração em festa porque hoje é Natal? Está teu coração em festa porque estamos em um culto de Natal ou estamos nas vésperas do Natal? É festa do rei que não nasceu em um palácio, mas começou a reinar fisicamente na hospedaria. E é incrível isto, né? Porque não nasceu em cama de príncipe, mas nasceu na manjedoura, onde ele começou o seu reinado. É festa. Jesus nasceu. E Jesus nasceu em uma manjedoura. E eu quero terminar esta exposição com essa explicação para você. Para você que pensa
que Jesus nasceu em uma manjedoura porque José era pobre. Veja bem essa explicação. A palavra de Deus, se você acompanha comigo, Jesus nasceu em uma manjedoura. Veja bem, essa palavra manjedoura, do latim manducare, que significa mastigar, ou do italiano mangiare, que significa comer. Tem italiano aqui? Descendente de italiano? Estou falando alguma asneira aqui? Não. Mangiare, que significa comer. Mateus 2,11 diz assim, ó. Mateus 2,11 diz assim, ó. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. O original da palavra casa é a raiz oikia, que significa residência para morar. Então eles entraram na casa, né? Lucas 2,7 diz assim, ó. E deu à luz a seu filho primogênito, e o envolveu em panos, e o deitou em uma manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Muita gente diz que isso aqui se tratava de que os hotéis, as pensões estavam todas cheias, e José não tinha sequer dinheiro para um lugar para ele. Não. Não confunda isto aqui. A palavra manjedoura, original patne, significa berço. Hospedaria é o original cataluma, que significa quarto de hóspedes. Ou seja, estamos falando que Jesus nasceu em uma manjedoura, como afirma Lucas. Esta manjedoura estava do lado de fora da casa, porque não estava no quarto. A opinião mais sensata dos grandes estudiosos da Bíblia é que José e Maria voltaram do Egito, e lembre-se que Maria estava sendo discriminada pelos seus parentes, porque Maria estava gerando um filho que não era de José. Agora, eles voltam provavelmente, não estamos afirmando, provavelmente para a casa de parentes. E eles estavam na casa, mas eles eram discriminados por estar nesta casa, pela situação da gravidez de Maria. As casas, naquele tempo, eram compostas de um pátio do lado de fora, que ficava ao ar livre, onde era a cozinha da casa. Do lado, aqui, depois tinha uma escada que subia, e as casas eram um salão, não havia divisões ali. Era um quarto grande. E debaixo desse quarto grande, perto da cozinha, ficava então o quarto de hóspedes. Neste quarto, onde recebiam os hóspedes, ficava a janela para o quarto de hóspedes, ou a porta, dava para o quintal. Os pequenos quintais das casas, eles tinham ali um ou dois animais, que era o meio de transporte deles, era como se fosse a garagem dos carros. E aqueles dois animais ficavam ali, e eles tinham que comer, eles tinham que se alimentar. Então, como não quiseram receber, talvez Maria, não sabemos porquê, segundo os historiadores, não receberam Maria na casa, então se proporcionou para Maria, então, este berço, ou essa manjedoura, do lado de fora, onde os animais comiam. Vejam bem que quando você vê isso, não tem nada a ver o nascimento do rei, que não foi em um palácio, foi realmente em um estábulo, mas foi como se fosse uma garagem. Jesus não nasceu assim porque José não tinha dinheiro para pagar a pensão. Para de pensar nisso. Jesus nasceu porque Deus cuidava dele. Jesus nasceu assim porque assim Deus quis. E isto é, obviamente, uma interpretação, não está na Bíblia, é uma interpretação que nós vemos estudando a palavra através dos historiadores. Agora, o importante é isto? Não. O importante é que ele nasceu. Vamos ficar de pé. O importante é que Jesus nasceu.
O importante é que este dia do nascimento de Jesus foi profetizado, e nós cantamos hoje aqui, não sei se a turma do louvor pode nos ajudar para nós terminarmos. O importante é que nós possamos adorar nesta manhã, porque Jesus nasceu. O importante é que você possa celebrar nesta manhã o nascimento de Jesus. O importante é que este Natal tenha para você realmente o verdadeiro sentido do Natal. Sabe, quando a gente era criança, a gente jogava, a gente brincava, mas não sabíamos o verdadeiro sentido do Natal. Hoje você sabe o verdadeiro sentido do Natal. E o verdadeiro sentido do Natal é que Jesus nasceu. É que a Virgem concebeu, exatamente como o profeta anunciou. O importante do Natal é você entender. E nós começamos e terminamos com Isaías 9:6, que diz que um menino nos nasceu. Você pode ficar alegre nesta manhã, porque esse menino nasceu para você. Você pode ter alegria nesta manhã, para entender isso, que esse menino ele foi dado para você. E você pode ficar alegre nesta manhã, porque a Bíblia diz, no mesmo versículo, que o governo está sobre os seus ombros. A minha pergunta para você é esta: está o menino que nasceu governando a tua vida? Esta sim é uma reflexão que merece a pena, que vale a pena. Está o menino que nasceu governando a tua vida? O que é o menino que nasceu para você? Veja bem que Isaías, ele define os nomes que tomaria o menino. E ele coloca adjetivos. Ele será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Aqui também já era outra pregação, não é, pastor Ricardo? Só com uma de cada um aqui já era outra pregação. Mas eu sei que você está cansado, e que Jesus já falou no seu coração hoje. Então eu gostaria que nós terminássemos este tempo de adoração, de louvor, adorando ao Senhor, ao Rei dos Reis, aquele que vive para sempre.